Salve pessoal, tudo bem? Vamos continuar com os resultados trimestrais do primeiro trimestre de 2024. Vamos trazer os resultados sempre de 3 em 3, porque está sempre saindo o resultado das empresas e vamos fazer esse compilado aqui para que não fique tanto vídeo para vocês assistirem e a gente consiga trazer um conteúdo bem bacana para vocês. Vamos falar hoje sobre Romi, Uzi Minas e Vale, como foram os resultados desse trimestre dessas três empresas e o porquê que o resultado foi daquele jeito, tá? Então, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, larga aquele like, que esse vídeo é feito com muito carinho, porque a gente analisa ponto a ponto os principais características, os principais números que vão servir de base para você decidir se você investe ou não numa empresa, ou se você mantém ela ou não na sua carteira, ok? Então, larga aquele like e vamos lá. A primeira empresa que a gente vai falar agora é a Romi. Vamos analisar como foi o resultado trimestral dela. Olhando aqui os números, a gente vê aqui, ó, receita líquida. Vamos deixar isso aqui para depois. Receita líquida. Nós temos receita líquida 1T de 24. Foi 208 milhões versus 260 aqui aproximadamente, tá? Uma queda de 1T com 1T de 19,5, né? Quase 20% na receita. Isso é bem ruim. Nós temos aqui o EBITDA. Vamos aqui, ó. EBITDA ajustado. Ficou em 18,2, nossa, muito baixo, tá? Versus 45,3%. Muito baixo esse EBITDA. Aqui, ó, queda de 60%, tá? O resultado veio bem ruim mesmo. O resultado líquido, que é o que nós temos aqui, ó, resultado líquido ajustado. Resultado líquido é o lucro líquido, tá? É a mesma coisa. Veio 9,1 milhões versus 30 milhões no mesmo período do ano passado. Uma queda aqui de 69,5%, quase 70%. O resultado veio péssimo. E as causas estão aqui, ó. Esse ponto aqui que eu falei para a gente deixar para depois, é aqui que está o problema. Que nós temos aqui, ó, máquinas Romi, unidades, saiu de 205 milhões no ano passado para 168, uma queda de 18% na fabricação, no volume de receita das máquinas, tá? Fundidos e usinados foi ainda pior. Saiu de 4,2 milhões para 2,1 milhões, uma queda de quase 50%, tá? Aqui é que arrebentou com a empresa. E esse aqui é um número muito importante, porque a gente vai ver o perfil dos produtos da empresa. Essa queda aqui é muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. Seguindo aqui a gente tem um faturamento da Romi pelas regiões geográficas. No primeiro trimestre de 2023, 80% era Brasil, agora já é 65%, tá? Então você já vê que o setor industrial brasileiro ele não está lá muito bem. Os Estados Unidos, que é o outro destaque, saiu de 3% para 13%. Então, os Estados Unidos ele absorveu uma grande parte dessa demanda que caiu aqui, mas houve simplesmente uma queda, tá? A Europa absorveu uns 3%, a Ásia também aumentou aqui alguma coisa, mas basicamente houve uma queda bastante relevante, tá? E houve aqui também um aumento na receita em dólar, porque nós vimos que aumentou os Estados Unidos, aumentou um pouco a Europa, aumentou a Ásia, e a moeda funcional acaba sendo o dólar. Então essa receita em dólar aqui houve um ligeiro aumento. Mas o Brasil ainda segue sendo o principal mercado consumidor da empresa, mas ela tem um componente bastante relevante, tá? 35% da receita da empresa é em dólar. Então esse é um fato bastante relevante para você analisar. E aqui a gente tem a unidade de negócios. Esse slide aqui é um dos mais importantes, tá? Porque o que a gente consegue ver? Analisando aqui o 1T de 24, 63% do faturamento da empresa vem aqui, ó, máquinas Romi. Depois vem fundidos e usinados com 19 e seguido de perto aqui por máquinas alguma coisa Weber. Então, aqui, ó, mercado interno e mercado externo, a gente já sabe que o principal é o mercado interno. É esse slide aqui de cima que é o mais importante, porque a gente determina em qual foco vai estar a nossa análise. A gente já sabe que máquinas Romi é o mais relevante, seguido de fundidos e usinados. Então a gente vem aqui, ó, entrada de pedidos, máquinas Romi. Nós já sabemos que máquinas Romi é o mais relevante, né? Então, no mais relevante, houve uma queda de entrada de pedido de 10%, quase 11%.
Então, isso aqui é muito forte, tá? E o segundo mais relevante, que é fundidos e usinados, 16% de queda de entrada de novos pedidos. Então, a empresa está com uma dificuldade muito grande de captação de novos clientes e de produção. Aqui, ó, carteira de pedidos, máquinas Romi, uma queda de 10%, fundidos e usinados, 52,5%, parcialmente compensado por máquinas mais Weber, tá? Que foi 60,7%, mas isso não é o suficiente para compensar o estrago, porque máquinas Weber é o terceiro mais relevante só. O mais relevante é máquinas Romi, seguido de fundidos e usinados. Então, esse panorama aqui explica muito bem o porquê que o resultado da empresa foi bastante ruim, tá? E a gente vê aqui, ó, no trimestre anterior, teve uma ligeira alta, tá? Então, pode ser que seja algo sazonal, pode ser algo momentâneo, e vamos aguardar os próximos resultados da empresa para saber se ela consegue fazer essa virada de chave, tá? Vamos agora falar de Vale. Falando de Vale aqui, a Vale é a maior empresa da nossa bolsa, se não é a maior, é a segunda, tá? E é uma das principais empresas mineradoras do mundo e daqui do mercado brasileiro. Vamos analisar todos os números dela e saber o porquê que a empresa não está passando lá pelo melhor momento dela. Analisando aqui, ó, receita líquida de vendas. Nós temos aqui uma receita líquida de 8,4 bi versus 8,4 no mesmo período do ano passado. Uma estabilidade aqui na receita. O EBITDA ajustado ficou em 3,4 bi versus 3,7, uma queda de 7%. E o lucro líquido ficou em 1,6 bi versus 1,8 bi, uma queda de 9,9%. Cabe ressaltar, pessoal, preste sempre na unidade aqui, ó. Na unidade que está sendo feito os números que você está analisando. Aqui a gente está analisando milhões de dólares. Então esse 8,4 bi aqui é 8,4 bi de dólares, tá? Não é real. A Vale, a maior parte da receita dela vem no mercado externo. Então ela já divulga seus resultados em dólar, tá? Não, não se furtem de prestar atenção nas unidades do que você está analisando. E houve um aumento aqui relevante também na dívida líquida. Aumentou 23% aqui, ó. Esse daqui é um dado bastante relevante, tá? A Vale está com uma dívida hoje de aproximadamente ali 10 bilhões de dólares. Não é pouca coisa. E o investimento aumentou 23%, está em 1,3 bilhões de dólares. Vamos seguir. Aqui, esse slide aqui é bastante interessante para você analisar, porque o principal ponto que você tem que analisar da Vale é cotação do dólar. Como eu falei, a maior parte da receita da empresa é em dólar, tá? Preço do minério de ferro e mercado consumidor da China. Esses três pontos são os pontos que mais impactam o resultado da Vale. E nós vemos aqui, ó, resumo da produção. Minério de ferro aumentou 6% a produção. Pelotas 1,8%, cobre 22,5%, aumentou bastante, e níquel caiu, né? 3,7%. Se a gente for olhar aqui, resumo das vendas, nós temos aqui, ó, minério de ferro aumentou 14,7% no volume de vendas. Então nós já temos aqui, ó, um aumento de produção no minério de ferro, um aumento do volume de vendas. Aqui, ó, minério de ferro fino, Pelotas, 14, 13, 23,5%. Cobre, o volume de vendas aumentou 22,5%. E níquel caiu 17,5%. O níquel é o principal produto para fabricar bateria de carros elétricos. Então, a Vale é um dos maiores produtores do mundo nesse segmento. Então, esse segmento aqui de níquel é um segmento bastante importante para a gente olhar. Mas o preponderante continua sendo o minério de ferro. Aqui, ó, resumo da realização de preço. Deixa eu me envolver aqui. Aqui. Acho que vai dar para vocês olharem agora. Aí. Aqui, ó. Finos de minério de ferro. O preço caiu 7%. Pelotas de minério de ferro aumentou 5,8%. O preço do cobre caiu quase 20%. E o preço do níquel caiu 33,3%. Então é isso daqui, ó. Esse slide aqui que é o que mais está prejudicando a empresa, tá? A queda do preço do fino minério de ferro, cobre e níquel, mas principalmente o minério de ferro. Vamos seguir.
preços que impactaram negativamente a realização do minério de ferro. Nós temos aqui, ó, no primeiro trimestre de 2024, preço de referência, $123 por tonelada, e o realizado pela Vale foi $100 por tonelada, uma queda de 7%. Então, no principal produto da empresa, houve uma queda relevante aqui no preço e no volume. Perdão, uma queda no preço, embora o volume tenha sido maior. Tá? A produção de minério de ferro aumentou 6%. A produção aqui, minério de ferro em Carajás, aumentou 9%. E vendas de minério de ferro aumentaram 15%. Então, o que prejudicou mesmo foi o preço, tá? Então, nós encerramos Vale por aqui. Preste muita atenção nisso que eu falei, tá? Quando for analisar Vale. Vale é uma empresa cíclica que depende muito da cotação do dólar, da valorização do preço do minério de ferro e de como está o mercado na China, ok? Vamos de Usiminas agora. Seguindo aqui com Usiminas, vamos lá. Nós temos aqui o Usiminas, uma receita líquida de 6,2 bi versus 7,2 bi no mesmo período do ano passado, uma queda de 14%. O EBITDA ajustado caiu aqui, ó, 47%, resultado muito ruim, tá? Ficou em 416 milhões. O lucro líquido do período ficou em 36 milhões versus 544 no mesmo período, quase 100% de queda, tá? Nossa, um resultado muito ruim. Os investimentos, CAPEX, caíram 54%. O caixa caiu 2%. A dívida líquida, a empresa não tinha uma dívida líquida, né? Ela tinha mais caixa do que dívida. Mas agora já está com uma dívida líquida de 310 milhões. Bastante comportado ainda, tá? Isso daqui é bastante comportado. Porque quando você pega aqui a dívida líquida sobre o EBITDA, tá 0,22 vezes. Então isso daqui tá muito tranquilo. Muito tranquilo. Mas os números vieram bem ruins, tá? Queda de 14% na receita, queda de 47% na eficiência operacional, que é o EBITDA, queda de quase 100% no lucro. Tá? Muito ruim. Quando a gente vem aqui, ó, receita líquida de vendas por mercado, o mercado interno, nesse período de um ano, caiu 15%, o mercado externo caiu 12%, o lucro bruto caiu 55%. Então você tem aí os resultados muito ruins da empresa e vamos analisar o porquê, né? Ó, evolução da venda de aço, mercado interno, mercado externo. O mercado interno aqui é o mais relevante. Nós temos aqui, ó, primeiro trimestre de 24, 1.042, primeiro trimestre do mesmo período do ano passado, 1.028, uma estabilidade no volume de vendas. O EBITDA nós já vimos que caiu bastante, tá? A margem EBITDA também caiu, 8,4% para 5,8%, já não é uma margem alta. E ainda me cai, aí fica complicado. Mas a evolução das vendas de aço, elas ficaram ali estáveis com uma leve alta, tá? Se a gente for comparar com o trimestre anterior, dá no mesmo. Bastante estável. Vendas de minério e preço. Unidades de mineração, 1.000 toneladas. Vendas para terceiros, vendas para Usiminas. Então nós temos aqui um volume de vendas de 1,8 bi versus 1,9 bi. Então você teve um aumento no volume de vendas, tá? Aqui é dólar por tonelada. Se a gente for analisar o EBITDA, a gente já olhou, a gente não vai olhar aqui, esses números aqui estão em dólar, tá? Então vendas de minério de ferro e plástico também continuam estáveis, sendo a China o principal mercado, assim como a Vale. Nós temos aqui um CAPEX, que nós já olhamos que também caiu bastante, tá? O CAPEX para siderurgia e para mineração, ele caiu de 580 para 268. E o endividamento, temos caixa, dívida bruta, dívida líquida e alavancagem. A relação entre esses indicadores é que dívida bruta, você tira o caixa, ele fica a dívida líquida. Então você teve aqui, ó, a dívida bruta de 6,1 e você tem um caixa aqui de 5,8. O que restar é dívida líquida, 0,3. Então você tem aqui, ó, dívida líquida negativa, ficou no trimestre anterior, e agora ela teve um leve aumento aqui, mas nada que preocupe, tá?
você tem um grau de alavancagem de 0,22 vezes. Isso aqui é bastante saudável. Então você tem aqui números de endividamento da empresa bastante saudáveis, mas o operacional da empresa foi muito ruim, tá? Impactado principalmente pela queda do pedido de usináveis e além da mineração, ok? Deixa eu voltar aqui com vocês. Voltando aqui. Então nós vimos o resultado de Romir, Vale e Usiminas. Vimos que os resultados não vieram lá muito positivos, muito pelo contrário, alguns vieram bastante ruins, como o de Romir e Usiminas. E o Vale também veio ruim, mas por conta de contextos externos e por conta de ciclo de baixa do preço de minério. Então nós temos aí todos esses contextos. Eu espero que ajude vocês a investir, eu espero que ajude vocês a construir a carteira de vocês e chegar à sonhada liberdade financeira através dos investimentos. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aqui o que você acha que poderia melhorar, ok? Então larga aquele like, mande para outras pessoas e o meu muito obrigado. Valeu!